Olá, boa noite. Meu nome é Brenda e a gente vai conversar hoje sobre o tema Evangelho no Lar. Primeiramente, queria dizer que eu estou muito feliz de estar aqui mais uma vez, mesmo à distância, mesmo nesse novo normal, né, que é através de telas, mas sigo saudosa sobre as nossas reuniões de segunda, quarta, dos nossos cursos, dos nossos momentos juntos, dos nossos abraços, mas crendo que no final vai dar tudo certo. Bem, primeiramente gostaria de agradecer por estar aqui e dizer que no momento no GE minha função é que eu amo e que é a minha favorita de todas. Eu me sinto muito mais confortável do que estar falando aqui, mas trabalho é trabalho, né? Estudo é estudo, então cá estamos. Minha função favorita é de ser a tia Brenda, é de estar com as crianças e estar evangelizadora por algum momento, né? De onde eu vim e para onde eu voltei, o que me deixa mais grata ainda. Então, a partir disso, escolher um tema de palestra para mim é muito difícil, porque eu não consigo, tenho um pouco de limitação. Prefiro quando me digam, o tema vai ser esse. Mas, pensando, eu sempre puxo um pouquinho a sardinha para o meu lado. Então, eu escolhi o tema Evangelho no Lar. Por quê? No passado, já fiz uma palestra sobre evangelização, né? E aí a palavra evangelho continua aí, né, pra gente, porque é uma coisa que a gente precisa fazer, nos evangelizar, né? Principalmente no sentido de entender, estudar e fazer a nossa parte. Por isso que eu escolhi esse tema, onde ele mescla bastante as minhas duas realidades, né, de querer estudar a doutrina espírita, de prezar no lar, que eu acho que é um dos lugares mais importantes e a gente tem que dar bastante valor por termos esse lar, né, por termos um teto e para fazer dele um lugar melhor, um lugar que edifique, né, um lugar que nos proteja sempre e nos proteja de nós mesmos também, das nossas baixas vibrações, que ele esteja sempre firme, mesmo quando alguma coisa não estiver tão certa entre a gente. Bom, por isso eu escolhi esse tema e eu espero que, nesse momento, eu peço que os espíritos superiores me acalmem, que eu fale tranquilamente e que seja proveitoso para todos nós. Além disso, esse tema me pegou bastante porque estamos começando o ano e pode ser uma meta desse ano, uma meta espírita para cada lar, né? Para quem não começou, seu pontapé inicial, entender a importância desse ato de estudar em casa, desse ato de trazer Jesus para dentro de casa e suas vibrações positivas. Bom, por isso a minha primeira pergunta que eu trago para a gente além da gente refletir, né, o que significa evangelizar, propriamente dito, a palavra do português, pegando o significado no dicionário, né, de o que Jesus fazia, ele evangelizava. Então, quando a gente pensar nisso, a gente pensa, quando a gente se evangeliza, a gente está aprendendo com Jesus. Enfim. Eu trouxe para a gente a pergunta 208 do Livro dos Espíritos, na qual o Allan Kardec pergunta para os espíritos. Os espíritos dos pais não exercem influência sobre os filhos após o nascimento destes? Exercem muito, os espíritos respondem. Pois já dissemos, os espíritos devem concorrer para o progresso é o caminho. Recíproco. Pois bem, os espíritos dos pais têm a mesma missão de desenvolver os filhos pela educação. Isso para eles é uma tarefa. Se nelas falharem, serão culpados. Bom, aí eu trago pra gente os comentários de Miramês, lá do livro Filosofia Espírita, onde tem cada questão comentada. E a gente sempre brinca que Miramês sempre diz, você não aprendeu a amar porque você quer entender isso. E aí faz todo sentido nessa pergunta, esse questionamento de amar. Por quê? Miramês pergunta e responde no seu próprio comentário. Mas qual a finalidade da família? Né? A família é criada para o crescimento das almas. Deus criou a família para que as almas progridam juntas. Então, por isso, rompendo barreiras e alcançando na vida um estado de graça na luz do amor. Quando a família está reunida, quando a família nasce, isso não importa se a gente, né, no caso não tem filho, mas o que veio antes da gente, né? A gente fazer com que sejam realmente um portal. Graças à família a gente vem e retorna para o plano aqui da Terra e é como se fosse um portal, um intermédio. Desculpa. Bom, além disso, a gente sabe que, principalmente,
e Miramês trouxe pra gente que a gente deve aproveitar o nosso tempo, principalmente começando pela oração. Quando a gente começa na oração, tudo se edifica. E começar reformando nossos pensamentos no nosso lar e a cada um que pertence. Quando a gente olha para o outro, não, eu vou rezar para o meu irmão que está com dificuldade. No momento eu moro com 3 amigas. E aqui a gente, quando vai rezar, a gente reza não só pela gente, mas pelas nossas famílias que estão em outras casas, né? E assim vai. Quando a gente sai de casa, a gente pensa no outro, e trazer essa realidade, essa boa vibração para nossa realidade. E principalmente, a gente sabe que na Terra a felicidade plena, ela não existe, mas a gente almeja ela. A gente almeja ser feliz. E como a gente quer uma coisa futura se a gente não faz pelo presente? Como a gente quer evolução se a gente não começa, né? Então, a família é para isso, para a gente plantar a semente, para ela formar uma raiz forte e ela ir frutificar e se solidificar. E aí, no futuro, a felicidade plena virá, né? Mas como a gente planta uma semente boa, né? Como nasce, como floresce? Tem que adubar, tem que regar, tem que dar amor. E como dar amor pra gente? Quem deu amor pra gente? Jesus, né? Então, a gente precisa se adubar de Jesus para nossa semente florescer, para dar raízes. Principalmente no nosso lar, né? Que é um lugar tão importante. Bem, eu trouxe um questionamento de Emmanuel, que ele diz pra gente a importância desse lar nessa educação moral que deveria acontecer na família, né? A gente sabe que é no lar que os espíritos se reencontram sob o mesmo teto, na condição de pais, filhos e irmãos. E nesse ambiente também são oferecidas oportunidades de um novo aprendizado moral, principalmente possibilitando a nós encarnados nos exercitarmos no campo afetivo, desenvolvendo principalmente solidariedade, fraternidade e amor. A gente não sabe amar. E é isso que o Miramês traz pra gente em todos os comentários que ele. Porque não adianta a gente querer saber por que o mundo virou do jeito que foi, porque tal coisa, se a gente não aprendeu o básico. E a gente não sabe mesmo. É no lar que a gente tem ideia, né? Porque como somos espíritos ainda atrasados, no lar a gente tem essa ideia. Então, por isso que a função educadora e regeneradora da família é extremamente delicada e importante, quando se atribui a reencarnação e a oportunidade de ascensão na escala evolutiva, através de novas experiências no campo intelectual e moral. E é exatamente isso. A evolução deve ser moral e espiritual. Não adianta só a gente se formar, né, conseguir uma carreira, se a parte moral, se a parte espiritual não tiver, né, moral mesmo, não tiver ali, ó, andando junto. Vai servir, porque a gente tem que evoluir o intelecto, sim, mas tem que estar conectado. E um dos lugares que a gente aprende essa conexão é dentro do lar, né? E o Emmanuel termina exatamente com a frase: a melhor escola é ainda o lar, onde a criatura deve receber as bases do sentimento e do caráter. Quando começa da base, fica mais fácil. É aí que eu falo com as crianças. A gente tem que aprender a dividir. Tanto que eu comecei a falar com elas, assim que eu assumi a evangelização, uma coisa que virou regra é: não pode trazer brinquedos que você não pode dividir. Ou você traz mais de um, ou traz um jogo, algo que todo mundo brinque, junto. Se for um só, todo mundo vai brincar um tempinho, vou dividir o tempo que vocês vão ter para brincar por igual, e aí cada um brinca. Mas é muito mais chato brigar sozinho, vocês vão ver. E a partir daí, jogamos vários jogos, brincamos de várias coisas juntos. E a evangelização é uma extensão, né? Eu digo, mas tenho certeza que vocês vão concordar comigo, é uma extensão. É dentro de casa que a gente aprende que tem que dividir, tem que respeitar, que tem que amar. E aí a gente só reforça a evangelização em si lá na salinha, né? Porque quem fazia isso? Jesus. E quando a gente traz esses ensinamentos pra gente, no nosso lar, fica mais fácil. Então, acho que dessa parte aqui a gente tem que lembrar que o lar é a nossa primeira escola. E principalmente pelas dificuldades. Eu tô falando aqui, parece até que é um mar de rosas sempre, mas não, eu não quero trazer essa realidade para vocês. Mas sim que é a escola. Pra gente começar do zero, pra gente desenvolver amor, respeito, compaixão, certo? Bom, então, mas o que é isso de Evangelho no Lar? Né? Para quem não conhece, para quem é novo, Evangelho no Lar é uma reunião semanal destinada para a reflexão da família acerca dos ensinamentos do Mestre Jesus.
É sentar, conversar, falar de uma passagem, fazer uma oração com coração, enfim. Alguns espíritos já de elevados trouxeram em seus livros, né, através dos médios de psicografia, trechos sobre como é importante a convivência e a validade da reunião no lar. Emmanuel, no livro Luz do Lar, trouxe que o Evangelho no Lar não é uma inovação, é uma necessidade. O que é uma necessidade? Escovar os dentes é uma necessidade. Se não escovar o dente, o que acontece? Se alimentar é uma necessidade. Tomar banho é uma necessidade. Quando a gente colocar essa relação de que o Evangelho no Lar é a nossa necessidade, vai ficar mais tranquilo, vai ficar mais fácil. E quando esse ensinamento do Mestre Jesus vai vibrar entre nossas quatro paredes de um templo doméstico, os pequeninos sacrifícios tecem a felicidade comum. E para completar o que Emmanuel disse, Bezerra de Menezes traz do livro Temas da Vida a seguinte passagem: trabalhemos pela implantação do Evangelho no lar quando tiver ao alcance das nossas possibilidades. Caramba! Eu sou muito atarefada, minha vida é muito corrida. Mas assim, Emmanuel disse que é uma necessidade, né? Mas Bezerra falou que é dentro das nossas possibilidades. Existe uma zona de conforto entre necessidade e nossas possibilidades. Mas acontece aqui. Para que exatamente a gente está dando as nossas possibilidades? Para onde está indo, né? Como a gente consegue? Bom, André Luiz, no livro Desobsessão, trouxe pra gente que os espíritas, e em particular os participantes do mediúnico, precisam compreender a necessidade do culto do Evangelho no lar. Pelo menos semanalmente, é aconselhável que se reúna com seus familiares ou com alguns parentes capazes de entender a importância da iniciativa em torno da doutrina espírita, à luz do Evangelho do Cristo e sobre a cobertura moral da oração. Gente, parece besteira, mas eu acho que todo mundo vai concordar aqui que quando a gente está num momento difícil, num momento conturbado, que a gente olha para o outro e diz: caramba, estou num momento aqui difícil, vou fazer uma oração. E a partir dessa oração, tudo fica melhor. Imagina isso numa escala maior, de trazer para dentro de casa os espíritos benfeitores, os nossos guias trabalhando juntos. Isso só soma e só melhora o nosso processo. Bem, Joana traz no livro Espírito e Vida que pelo menos uma vez por semana reúna a sua família e felicita-a com o Espiritismo. Felicita-a. Dá felicidade a ela com o Espiritismo. Traz a felicidade. Mas criando assim e mantendo o culto evangélico, para que a diretriz do mestre seja eficiente rota de amor e a sabedoria em tua casa. Eu vou acabar pulando uma parte, mas eu ia dar umas dicas de livros no final. Tem um livro E para o Resto da Vida. E para o Resto da Vida. É um livro muito bom. É um livro espírita, né? Que ele traz exemplos que crianças podem entender, mas que serve também para adulto. Exemplos básicos como a mãe que pega o filho e o filho fez uma malcriação e aí toda vez ela pede desculpa. Pede desculpa, pede desculpa, pede desculpa. Aí a mãe leva o filho, pega uma tábua de madeira, pregos. Bate o prego, assim, bate vários pregos. E arranca depois. Aí ela mostrou a tábua que era linda, como ela ficou esburacada. E perguntou pro filho: depois que você prega, você consegue tirar só porque você tirou? Assim, fica perfeito? Não. E é nesses exemplos, é quando a gente coloca dentro de casa essas reflexões que mostram para as crianças e para os adultos, tanto que eu li esse livro, criança, e eu lembro dele como se eu estivesse lendo agora, né? E tem muito tempo que foi do mesmo. Eu namorava com meu pai. Não, eu morava com a minha tia ainda. E prossegue. E se desejares felicidade na terra, incorpora-o ao teu lar, criando um clima de felicidade geral. Gente, todo mundo quer ser feliz, todo mundo quer aquele momento, né?
Por fim, eu já vou pular para Bezerra, quando ele traz, principalmente quando a gente convida a gente para a ação. Auxiliemos a plantação do cristianismo no santuário familiar. Ele trata a família como um santuário, aquele momento de reflexão e junção entre nós, à luz da doutrina espírita. Se desejamos efetivamente a sociedade aperfeiçoada amanhã. Por quê? É o futuro, né? É quando a gente... E às vezes eu trago e coloco para as crianças, né, essa responsabilidade de futuro, mas a gente pode ser o nosso futuro também, porque quando a gente aprende em casa que uma tábua não volta ao normal se você pedir desculpas, ela vai estar sempre ali com pregos, a gente evita não colocar o prego, né? E aí são exemplos que a gente tenta botar na nossa vida, mesmo que seja muito difícil. Eu não estou dizendo que nenhuma vez mais, depois que eu ouvi isso, não coloquei prego, coloquei multiprego. Minha tábua tá lá, toda furada, coitado. Mas alguns eu deixei de botar. Isso trazendo para a minha realidade. E eu espero que vocês estejam pegando o que eu quis dizer. Bem, no Evangelho tem a passagem: ide pelo mundo e pregai a minha palavra a toda criatura. E ainda, em outra oportunidade, disse Jesus: porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou no meio deles. Gente, tem um lugar mais incrível, mais necessário, mais legal, mais bonito para Jesus estar do que dentro da nossa casa? Né? Assim, da gente imaginar toda a paz que ele traz, tudo, todas as boas energias, toda a calma, a caridade, todos, eu não consigo nem expressar, que eu só fico imaginando qual seria o lugar melhor para a gente trazer Jesus, né? Que não na nossa casa, com a nossa família, com nossos amigos, né? Com as pessoas que a gente ama, com as pessoas que a gente admira. Bom, aqui eu trago um passo a passo, mais ou menos, de como a gente faz esse evangelho no lar, que eu acho que é super necessário para quem não sabe. Mas eu acredito que a maioria saiba. Então, eu aprendi, antes de tudo, que não está nesse passo a passo. Eu aprendi com a Josette, todo mundo conhece a Josette, que 30 minutos antes do evangelho, que, assim, não que não adiante, tá? Mas que adianta. Normalmente a nossa casa ela é agitada, né? A gente marca um dia para o evangelho. Primeiro de tudo, escolher um dia na semana. Toda a família pode, segunda-feira, 10 horas da noite. Será toda segunda-feira, 10 horas da noite. Porém, segunda-feira, 10 horas da noite, eu chego do trabalho 9h30. Nas 10 horas da noite eu estou em casa. Só que 9h30 eu tô correndo igual uma louca. Então 10 horas também não é o melhor horário. Vamos supor que eu chego às 8, então. O preparo deve começar às 9h30. Colocar música para acalmar o ambiente, uma música do Geia, uma música edificante, sons, uma meditação, para acalmar os ânimos do local, para que receba Jesus na nossa casa e os espíritos benfeitores. A partir daí, deu a hora do evangelho, a gente pode se juntar. E aí fazer uma frase inicial bem simples, breve, objetiva, né? Trazendo toda aquela... o que pedir. A gente pode pedir também para fluidificar nossa água, colocar um copo de água para fluidificar. Podemos pedir para reforçar o anel magnético da nossa casa e as boas energias. E abençoar, óbvio, né? As pessoas que estão dentro da casa, as pessoas que estão nas ruas, enfim. E mais com o coração pleno, grato. E a partir daí, começar. Aqui já vai para a leitura do pequeno trecho do Evangelho. Mas existem alguns livrinhos menores, tipo Boa Nova, até o Vinha de Luz, até o que eu uso aqui no Evangelho de Casa. E que a gente lê antes, é uma passagem bem rapidinha, que normalmente assim, nem precisa muito de explicação, lê, e depois vai para um trecho do Evangelho. E deve ser lido na sequência que foi escrita, né? Pensando. Tem gente que abre de uma forma aleatória, mas tem que ser do coração. Depois a gente deve comentar, né, esse trecho lido. Lembrando que é um comentário, não é discutido, ninguém sabe de nada. Isso aqui foi os espíritos que escreveram.
e a gente estaria só interpretando, só nos melhorando. Então, não é para ter briga em cima do que está escrito, né? E principalmente porque as palavras ditas acabam, cada um interpreta de um jeito, mas, como eu disse anteriormente, ninguém sabe exatamente. Mas nesse momento todos devem participar. Eu acho que é importante para a gente vibrar em conjunto. Desligar o celular, colocar em modo avião, focar exatamente naquele momento. E fazer uma prece de encerramento, agradecendo pela água frutificada, agradecendo pelo anel magnético e por tudo, né, que foi pedido na oração de iniciar. Tem uns tópicos que não coloquei escrito, mas que eu gostaria de salientar que criança participa de Evangelho no Lar. Existem vários livros para as crianças bons, necessários, que, por exemplo, Meu Pequeno Evangelho, A Cartilha do Bem, historinhas espíritas curtas. Se a criança sabe ler, bota ela para ler, bota ela para dizer o que você entendeu, se não, não entendi nada. E tem uma curiosidade que eu acho ótima, isso com adultos também. Evangelho no Lar é um momento da sono. Tá todo mundo bem, feliz e animado. Veio pro Evangelho no Lar, tá dando um sono, meu Deus, um sono. Sempre dá. E as crianças não é diferente. Não, vou deixar. E sempre vai acontecer uma coisa. Eu acho que de tudo do Evangelho lá, a gente tem que lembrar uma coisa, que se chama perseverar. A gente perseverando, a gente consegue muitas coisas. E eu acho que é perseverando que a gente vai trazer exatamente e fazer exatamente como Jesus pediu, como Jesus mostrou e como os espíritos superiores que eu li anteriormente quiseram e mostraram. Fazer com que as nossas boas vibrações comecem no lar, né? E eu trouxe uns itens importantes para a nossa discussão. As preces e a leitura e as vibrações podem ser feitas em rodízio por cada pessoa, quando há a participação de mais uma pessoa. Lembrar que o Evangelho no Lar não é uma sessão mediúnica. A sessão mediúnica deve ocorrer nas casas espíritas. Se acontece com alguns de vocês, se oriente na sua casa espírita. No caso, quem for do GE se orienta, vê direitinho como procede, como prosseguir, tá? Não precisa de nenhuma simbologia no Evangelho, não precisa de vela, flor, defumadores. A gente não tem esses processos na doutrina espírita, né? E lembrar que, principalmente, o Evangelho no Lar é uma escola de Jesus. Onde a gente quer aprender nessa escola a amar o próximo como a si mesmo e amar a Deus sobre todas as coisas. Eu não sei exatamente se eu consegui passar o que eu desejo, o que eu penso do Evangelho no Lar. E agora eu vou trazer total a minha vivência com o Evangelho no Lar. Eu já morei em muitas casas, em muitos lugares. Eu acho que eu já comecei o Evangelho no Lar nessas casas todas as vezes. E eu brinco que eu nunca termino. Porque na minha família a gente aprendeu sempre a ler um livro, ler o Evangelho e ler o Livro dos Espíritos. O Livro dos Espíritos, o Livro dos Espíritos eu nunca terminei no Evangelho lá. E eu sempre leio, eu fico brincando, eu tenho que ler muito prefácio. E lembrança, os livros começam do prefácio. Tudo. Introdução, tudo. E aí vai escrevendo a data, vai sendo um processo. Eu acho que se a gente tiver mais dúvidas sobre o Evangelho lá, a gente pode conversar em qualquer momento na nossa casa espírita, né? Trazer essa discussão lá juntos. Mas o que eu quero dizer é que todas as casas que a gente começar, Jesus vai plantar uma luzinha, os bons espíritos, e eles vão ter hora. Então a gente precisa ter compromisso. E, gente, eu sou uma eterna apaixonada pela doutrina espírita de uma maneira geral. Eu tô lendo com muito custo o livro Os Mensageiros, que eu volto pela vida tribulada. E eu fico impressionada que eu fechei o tema da palestra, e eu falei assim, gente, eu li sobre isso em algum livro, tenho certeza que eu tinha lido, ou que eu tinha visto que tinha um tema. E eu falei assim, 2021, né? Eu vou terminar, eu vou voltar para o meu processo de ler as obras de André Luiz. Eu abri na página que se chamava Culto Doméstico. E pasmem, Os Mensageiros é um livro onde André Luiz narrou, né? Quem tiver interesse, é um livro bem fácil de ler, assim,
bem fácil, flui, né? Diferente do Evangelho, dos Espíritos. Ele tem a sua dificuldade, mas numa escala menor, é menos difícil que Joana, por exemplo. Então, fica o convite. Mas ele é relatado do plano espiritual. André Luiz tá nesse livro, principalmente, ele está conhecendo outras partes. Ele saiu de nosso lar e foi para outros núcleos do plano espiritual. E eles simplesmente fazem culto doméstico no plano espiritual. E eu fiquei chocada, porque eu não sabia, não. E eu não tinha lido esse capítulo ainda, eu li exatamente para a palestra. E eles relatam exatamente tudo que eu condensei aqui. Essa parte da oração, da vibração, do comentário. E aí, o André Luiz, ele é muito curioso, né? E ele tá sempre questionando. E tá sempre com um espírito superior a ele, ajudando. E aí, numa dessas conversas, eles estão falando sobre a interpretação, né? Por quê? No nosso Evangelho no Lar, vem espíritos de toda parte, convidados para aprender conosco. Tem os que sabem mais que nós, tem os que estão ali para aprender com a gente. Por isso, o Evangelho no Lar tem que ser feito em voz alta. Porque alguns não contêm ainda o poder de ler pensamento, de ler. É para o momento, né? E principalmente porque ali, estando com a família, ele deve ser feito em voz alta. Mas se você está sozinho, em voz alta. Para todo mundo ser contemplado pelo ensinamento, contemplado por aquele momento. E eles conversam sobre isso, porque o André Luiz diz: os que estiverem nas mesmas condições que ele poderão ouvir-lhe os pensamentos, mas os que estiverem em zona mental inferior receberão os valores interpretativos, como acontece entre os encarnados. Isto é, teremos a luz espiritual do verbo do Fábio e a tradução do verbo mentalizado pela outra, né, espírito que estava lá na reunião. Então, tinha os dois lá, porque era no plano espiritual. E acabou aqui. Gente, no final eu fiquei muito empolgada com esse tema, principalmente por gostar muito mesmo do tema Evangelho no Lar, da necessidade, por ter a noção de que é difícil manter, porque a gente na correria, aquele dia, hoje não deu, amanhã faz. Eu acho que o que eu queria dizer aqui pra gente, isso falando pra mim mesmo. Gente, eu tô me incluindo na gente, né? Pra gente perseverar, porque o mundo tá muito difícil lá fora. As gerações estão muito difíceis lá fora, a vida está muito difícil lá fora. E tem um lugar que a gente pode se juntar. Se unir, se fortificar. Esse lugar é o nosso lar, né? E como é que a gente faz isso? Trazendo Jesus e o amor dele para o nosso meio, para o nosso ensinamento. Então, eu acho que mais importante do que simplesmente começar é colocar como necessidade espiritual e necessidade do corpo. Porque a gente fortalece nossas energias ainda mais nesse momento que a gente está longe da nossa casa espírita, que a gente está longe das pessoas que a gente ama. Então, eu gostaria de aconselhar vocês, a quem não faz, a começar agora. Escolhe um dia, domingo de manhã, todo mundo está às 7 horas da manhã, uma oração, uma página do Evangelho que seja, de 30 minutos, não devem exceder 1 hora os encontros. Mas começa, vai despertando a curiosidade, que vai chegar numa pergunta que você nunca leu. E eu vou finalizar, né, essa nossa conversa, infelizmente sem resposta, sem ver vocês, sem saber direito, né, se vocês estão gostando, mas no livro dos mensageiros eu cheguei no capítulo sobre o culto no lar, ele ainda estava narrando sobre como foi. Deixa eu só achar aqui que saiu. André Luiz, eles comentam sobre a oração.
porque no final, né, fizeram uma oração muito bonita. O capítulo é extenso, são 3 capítulos que comentam sobre o culto no lar. E o mentor do André Luiz, que está com ele, o espírito superior que está com ele valoriza muito a oração. E ele diz assim: nunca podemos enumerar todos os benefícios da oração. Toda vez que se ora num lar, prepara-se a melhoria do ambiente doméstico. Cada prece do coração constitui uma emissão eletromagnética de relativo poder. Por isso mesmo, o culto familiar no Evangelho não é só um curso de iluminação interior, mas também um processo avançado de defesa exterior pelas claridades espirituais que acendem em torno. Então, a gente traz os espíritos benfeitores para perto da gente. A gente acende a luzinha, nossa casa acende uma vela. E dela, imagina quantas, se tiverem várias velas conectadas ao nosso redor, que a gente não sabe, formando uma luz de uma paz que a gente precisa, de amor que a gente precisa, né? E ele continua: o homem que ora traz consigo inalienável coraça. O lar que cultiva a prece transformadora transforma-se em fortaleza. Gente, eu acho que vocês devem ter ouvido o tio Silvério falar, as pessoas falarem sobre como é o centro pela visão espiritual, né? Como ele é forte para proteger, né? Para ser uma barreira para aqueles que não estão ali para o bem, enfim, mas para receber todos, mas a proporção, né, espiritual dele é a mesma coisa com o nosso lar. Assim, óbvio que o centro é um lugar de tratamento, mas a nossa casa é um lugar da nossa proteção. Para a gente se proteger, para a gente estar amparado, a gente precisa ligar essa proteção. A gente precisa ligar esse vidro, essa capa protetora. A nossa vibração é capaz de transformar. Mas lembrando que vibração é boa e ruim. Então, assim, como a gente é adulto, vive milhões de coisas, atarefado. Então, nesse momento, a gente precisa fortalecer nosso lar para quando a nossa vibração estiver boa, ele tá lá, ó, firme, mandando boa energia, protegendo a gente. E ele terminou. Ele continua, tô acabando. As entidades da sombra experimentam choques de vultos em contato com as vibrações luminosas desse santuário doméstico. E é por isso que se mantém à distância, procurando outros rumos. A gente quer isso, a gente quer paz, a gente quer amor, a gente quer sabedoria. Então, eu espero de verdade que vocês tenham gostado do tema que eu escolhi. Eu fiquei um pouco insegura, porque parece que é um tema geralzão, mas de verdade eu pesquisei todos esses livros, esses autores, esses espíritos importantes, né, que comentaram com a gente. Mas eu acho que se eu tiver que elencar um, lembrem que a gente precisa, né, se estudar. A gente precisa estudar e melhorar dentro da nossa limitação, mas melhorar e seguir os caminhos de Jesus. Trazer ele para nossa casa, eu acho que é o mais simples que a gente pode fazer, porque colocar em prática esses ensinamentos era muito difícil, mas ficar ouvindo, refletindo, ali ouve de novo, caramba, olha só quanta coisa Jesus passou e quanta coisa ele exemplificou, né? Eu acho incrível, de verdade, é um dos meus temas preferidos, pelas crianças e pelos adultos. Então, chegando ao fim, né? Gostaria de agradecer mais uma vez. Espero que eu tenha conseguido de verdade passar o que pensei e que eu incentive pessoas a começarem nesse 2021 com o Evangelho no Lar. E peço muito, 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 muito a Deus e a Jesus que esteja conosco. Não importa onde a gente esteja. Não importa a distância física de cada um, mas que ele fortaleça e esteja em nós, mas que a gente coloque ele também em nossa presença, em nosso lar. Muito obrigada. Peço desculpas pelas vezes pelo meu cansaço, que provavelmente está expresso, mas muito obrigada. Em breve estaremos juntos. E é isso.